Ao enfrentarmos o tempo do fim, nós percebemos um aceleramento no cumprimento profético. Sempre houve terremotos, mas não como nos dias de hoje. Sempre houve doenças, mas não como essa pandemia nos dias de hoje. Sempre houve falta de amor, desamor, mas não como nos dias de hoje. As coisas estão se cumprindo, se intensificando de uma forma extremamente acelerada. E com isso também é inevitável que o sofrimento acompanhe as catástrofes, os terremotos, maremotos, tsunamis, epidemias, pandemias e endemias, como é esse caso ainda, uma doença que ainda não foi completamente dominada, então ela está permanecendo em nosso planeta, a gente não sabe até quando. Essas coisas também intensificam e aceleram o sofrimento da raça humana. E Jesus nos avisou, vocês teriam aflições, problemas, dificuldades, nós iríamos sofrer ainda mais no tempo do fim. E nós deveríamos levantar nossa cabeça, porque a redenção estaria cada vez mais próxima. E Paulo também fala que nesse tempo a natureza iria gemer, os animais iriam gemer, o ser humano iria gemer, dor e sofrimento. Nessa semana eu quero meditar com você nesse vídeo pastoral, como enfrentar o sofrimento, como atravessar por uma fase de sofrimento, por um período de sofrimento. Quem nesse mundo nunca sofreu? Quem nunca passou alguma desilusão? Quem não teve alguma aflição ou está passando por alguma aflição? Só quem nunca viveu nesse mundo, porque todos os que nasceram depois de Adão e a entrada do pecado, todo ser humano sofreu e finalmente teve que encarar, aqueles que já viveram muito tempo, encarar a morte, o pior sofrimento, o fim da existência. Mas aqueles que creem em Jesus é um fim temporário. Mas enfim, como enfrentar o sofrimento? Como atravessar por esse período de adversidade, de vicissitudes, de problemas, de dor? Em Jeremias 31, o capítulo todo de Jeremias 31 é uma promessa de transformar o lamento, a tristeza, o sofrimento em alegria, em júbilo. E no verso 3 de Jeremias 31 diz assim: de longe me apareceu Deus dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com bondade eu te atraí. O verso 15 até o verso 17, há um texto maravilhoso que me acompanha desde 1988. Esse texto diz assim: assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, lágrima, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Raquel aqui representa a mãe da nação de Israel. A nação de Israel estava num período de sofrimento. 70 anos enfrentaria o cativeiro lá nas margens do rio Quebar, em Babilônia. E aqui Jeremias ele diz a choro, a lamento, a pranto por causa desse período de sofrimento. Mas ele diz assim no verso 16 do capítulo 31, assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos. Por quê? Duas coisas para enfrentarmos o sofrimento. Porque a recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Verso 17, a esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para casa. Apesar de Israel ter cometido muita idolatria e ter trocado o único Deus verdadeiro por vários deuses falsos, Deus então, para curar o seu povo da idolatria, Deus permite que Babilônia venha e leve o seu povo para um período de disciplina. Eles enfrentariam a dor e o sofrimento durante 70 anos. Mas Deus, tão misericordioso, Deus não abandona seus filhos quando eles estão enfrentando as consequências dos seus pecados. Deus levanta 3 profetas. Jeremias, que ficaria com um pouco
de gente, poucas pessoas, um resto ali em Jerusalém. Ezequiel estava junto com o povo no acampamento às margens do rio Quebar. Daniel na corte babilônica. E esses 3 profetas emitiam mensagens de esperança, de um futuro de restauração, de reabilitação e de retorno para a terra de Canaã, a terra da promessa. E isso aconteceu, melhor dizendo, conforme as promessas de Deus. No ano de 1988, em dezembro, aqui à minha direita tem um dormitório e eu começava a fazer faculdade de teologia. No final do primeiro ano, eu fui convidado para levar 20 e poucos estudantes de teologia para a cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Nós iríamos trabalhar dezembro, janeiro e parte de fevereiro. O total seriam 68 dias. Nós iríamos vender livros para evangelização e também recursos para pagar a faculdade de teologia. E eu então convoquei 20 e poucos amigos, colegas, estudantes, alguns conhecidos, alguns eu não os conhecia, abordei e fomos. E lá eu prometi que nós teríamos a vitória, que nós seríamos abençoados. E alguns deixaram aqui bolsas de estudo, querendo ter uma experiência e acreditando que poderiam ter mais tempo para estudar quando voltassem, sendo alunos regulares, não tendo que trabalhar muitas horas e pouco tempo para o estudo. Mas chegando lá, depois de organizar o trabalho, nós saímos para bater de casa em casa. A primeira semana, um fracasso. A segunda semana, pior. Alguns começaram a arrumar as coisas e alguns foram embora. E eu, desesperado, peguei a Bíblia e fui para dentro da igreja. Nós estávamos nos fundos da igreja, numa casa. E fiquei ajoelhado, clamando a Deus, clamando a Deus, clamando a Deus. E chorando, e clamando, e chorando, e clamando. Estávamos sofrendo, eu estava sofrendo muito porque eu era o responsável por aquele projeto ali, local. E então, com lágrimas nos olhos, eu abri Jeremias 31 e li todo o capítulo. O lamento será transformado em alegria, em júbilo. E quando eu cheguei aqui no verso 16 e 17, o Espírito Santo gritou nos meus ouvidos: pare de chorar. Eu estava chorando. Pare de chorar. 2 coisas: a recompensa para o teu trabalho e a esperança para o teu futuro. Isso era mais ou menos 3 horas da tarde. Eu deixei aquela tarde para ficar assim, na presença de Deus. Eu tinha que me encontrar com o Senhor para saber o que estava acontecendo. E então os colegas voltaram e eu falei: amanhã vai ser diferente. Nós estamos orando muito pouco. Então nós começamos a acordar de madrugada, ir para dentro da igreja, fazer uma vigília e buscar a Deus, aprender como estudantes de teologia, depender mais de Deus e completamente de Deus. E a partir daquele dia, as bênçãos do céu foram derramadas sem medidas. Muitos milagres aconteceram e eu jamais esqueci dessa promessa. E então eu gostaria de encorajar você a guardar essas 2 coisas. Em primeiro lugar, querido irmão, querida irmã, querido filho, querida filha de Deus, carregue na tua mente a esperança. Se você está passando por dor, por sofrimento, por vicissitudes, por lutas, quando você vai à presença de Jesus, Ele enche o teu coração de esperança. Jeremias escreveu um livro chamado Lamentações, as Lamentações de Jeremias, o choro de Jeremias. Você sabe que ele é conhecido como profeta chorão. E lá no capítulo 3, o verso 21, ele diz assim: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Apesar do cativeiro babilônico, Deus não deixou o seu povo sem esperança. Nós, como filhos de Deus, estamos sofrendo neste mundo caído, na reta final. As profecias estão se intensificando em seus cumprimentos, ou em seu cumprimento, a profecia em seu cumprimento. Mas também o sofrimento é mais intenso e a nossa esperança tem que ser maior. Mais esperança, mais fé, então mais comunhão com Deus. Quando você vai à presença de Deus, Ele aparece a você e fala: tenha esperança. A esperança para o teu futuro. Nós temos um futuro de esperança. Aconteça o que acontecer, Cristo vai voltar e uma eternidade se estende diante de nós. A outra palavra aqui é a palavra
a recompensa para as tuas obras. Nós não somos salvos por nossas obras, mas existem duas coisas que a profecia diz. Nós seremos julgados por nossas obras, porque elas refletem as nossas escolhas. Mas nós seremos recompensados por nossas obras, quer sejam boas, quer sejam más. Se você está sofrendo injustamente, está fazendo a vontade de Deus, um dia Deus vai te recompensar. Mas se você está sofrendo como Israel, como consequência das suas más escolhas, seus erros e pecados, Deus também tem misericórdia de você. E quando você se arrepende, você vai ao pé da cruz, Deus também te recompensará com o seu perdão, com a restauração, com o recomeço. E temos que recomeçar sempre. Eu estou lendo um livro chamado A Arte de Pensar, de um médico adventista do sétimo dia, do Unas Press. E o primeiro capítulo diz, a vida não acontece nos extremos, a vida acontece na área cinzenta da existência, nas lutas, nas batalhas, nem no 8, nem no 80. A vida não é um mar de rosas, a vida não é uma ilusão. A vida acontece na área cinzenta da existência, ou seja, na labuta, na luta, na batalha. Você que está assistindo esse vídeo, quando que você e eu imaginaríamos ter o ano de 2020 como o mundo viu? E todos pensávamos que 2021 haveria um renascimento, houve um aprofundamento da humanidade na doença, no desemprego, na morte. Cemitérios lotados, vans escolares sendo usadas para transportar mortos porque os carros funerários não dão conta. Muito sofrimento, mas também muita esperança e muita certeza de que Deus recompensará cada filho arrependido, cada filho perdoado, cada filho restaurado. Portanto, em Jeremias, no capítulo 3, ele faz um chamado: volta, Israel, para mim. Se voltares, ó Israel, volta para mim. O contexto do profeta Jeremias era um contexto de catástrofe. Imagina uma nação engolida por outra nação e essa nação levada para um campo de concentração por 70 anos. Eles achavam que tinha acabado tudo. Ezequiel 37 fala, acabou, não temos mais esperança. Se achavam como ossos completamente secos. Mas Deus não deixou o seu povo sem esperança. Israel voltou para os seus territórios, Israel voltou para casa. Infelizmente, aí é outra história, eles foram para um outro extremo. Se isolaram do mundo para não ter contato com a idolatria e deixaram de ser uma nação missionária, não foram mais sal, não foram mais luz. E Deus rejeitou Israel como nação missionária, mas Deus nunca deixou Israel sem esperança. Como enfrentar o sofrimento? Olhe para o futuro com esperança. A esperança para o teu futuro, diz a Bíblia. E tenha certeza de que Deus recompensará a tua fé, a tua entrega, as tuas obras. Por quê? Porque Deus resolveu fazer isso. Nós não merecemos, mas Deus recompensará. Na manhã seguinte eu saí para trabalhar com um colega lá em Passo Fundo. E eu sabia que ia ser diferente. Isso estava na minha mente, no meu coração, a esperança para o teu futuro. Você não vai ficar frustrado, decepcionado, você vai continuar, você vai ser um pastor, isso já faz 34 anos. Na manhã seguinte eu saí com um amigo, nós visitamos 11 comércios, 11 visitas na Avenida Brasil, fizemos 11 vendas de literatura cristã. As portas se abriram, ali havia um garoto, 16 anos, bondoso. Eu olhei para ele e falei assim, um dia você vai ser um pastor. Já faz mais de 20 anos que ele é um pastor. Tantos milagres aconteceram. Como enfrentar o sofrimento? Jeremias 31, 15 a 17. Tem lamento, tem dor, tem sofrimento, tem aflição, tem. Mas existe esperança e existe recompensa. Portanto, persevere na fé. Você sabe que lá em Apocalipse 14, 12 diz assim, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus, a paciência dos santos, a perseverança,
A palavra grega ali é resistência. Aqui está a resistência àqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Que Deus abençoe você. Que Deus nos abençoe ao atravessarmos esse período de tribulação. Quando ele vai terminar, pastor? Só quando Jesus voltar. O mundo vai de mal a pior. Por isso temos que estar mais perto de Deus, como nunca, em oração, em comunhão, em dependência plena do Espírito Santo e de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Enfrente suas lutas com fé, com esperança, sabendo que Deus te recompensará. Um grande abraço.